assim seja, graças a Deus. Hoje a nossa aula de número 24 do curso de Medicina Espiritual, com o título Campo de Comunicação Magnética. Doutora, a gente tem 26 perguntas. Eu vou pedir para a nossa irmã Javanilde iniciar fazendo as suas 2 perguntas. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Doutora Cristina, qual o limite de tempo que um espírito pode ficar no campo magnético do médium sem ter consequências danosas? Se esse espírito for evoluído, quanto mais tempo, maior será a saúde do médium, né? Esse espírito vai predominar sobre a matéria e vai para aumentar a imunidade desse médium. Mas, se esse espírito for de uma ordem, né, complicada, como suicidas, entidades trevosas, ou entidades que partiu recentemente, se esse espírito passar 10 minutos ali, já começa a complicar tanto a saúde física como a saúde mental daquele médium. Essas comunicações para os médiuns iniciantes, elas não são aconselhadas, mas até hoje o movimento espírita faz isso. As comunicações de suicidas eu não recomendaria, porque existe equipe especializada para fazer isso. E não são as mesas mediúnicas que vai determinar o que eles querem. É o que a justiça divina deseja. Mesa mediúnica, para mim, são espíritos que partiram com enfermidades simples e não graves para ser tratado ali. Porque os de teor de gravidade maior, a gente interna, coloca nas camas de recuperação pós-morte e vamos tratando deles sem precisar do auxílio de meios. Ok, doutora Cristina. A segunda pergunta é: quando o paciente está no processo de subjugação, como fica o seu campo magnético e quais os danos para o paciente, para ele, né? O espírito inferior predomina sobre o campo magnético, adaptando o campo a seu próprio fluido, tá entendendo? Então isso significa que você está sobre um domínio dessa entidade. Aí tem que tomar o passe, né? Asepsia, para limpar esse campo magnético. Tem que convocar esse irmão necessitado para conversar com ele. Porque quando a predominância é do espírito, você também não controla as incorporações. Então isso quer dizer que isso é bastante complicado, né? E tem alguns tipos de práticas existentes na região Nordeste, que os espíritos predominam, fazem o que quer, diz o que quer, incorporam onde quer, e essas pessoas acham isso normal. Isso não é normal. Obrigada, doutora. A nossa irmã Marisa, suas perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora. Como a senhora disse na aula, não tem cirurgia para tirar a mediunidade, mas eu queria relatar 2 casos bem rapidinho. Eu conheço um pré-adolescente que estava vendo o espírito e até interagiu, mas tinha medo. Aí o pai levou para um rezador umas 3 vezes, o rezador disse: fechei a mediunidade, ele não vai mais ver, e de fato não viu. E o segundo caso, ano passado eu estava num determinado lugar e tinha um espírito se comunicando, olhou para mim e disse: se você quiser, eu abro a sua mediunidade. Como é que isso acontece? Um pode fechar a mediunidade de outro, outro pode abrir, isso é real? Isso... O espírito fez no bloqueio aí não foi da mediunidade, foi de memória, né? Porque a memória do médium, ela pode abrir a evidência, como abrir também a inspiração, a psicografia, isso tudo. Ele bloqueou a memória desse médium. Agora, isso pode trazer problema lá na frente. Porque você não consegue deter essas energias. Então, se ele estava vendo os espíritos, é porque ele tinha uma missão a exercer. Alguém interrompeu esse ciclo, foi bom para ele? Isso não foi, porque lá na frente não tem quem segure isso de jeito nenhum, né? Quando o espírito diz assim: eu vou abrir a sua mediunidade, cuidado com isso, porque não é abrir sua mediunidade, ele quer adaptar o campo magnético para ele se comunicar. Ele não dá vazão do espírito. Então, isso é uma verdadeira cilada para muitos médiuns, né? Permitir que um espírito venha abrir mediunidade. A mediunidade não se abre. Ela é uma predisposição orgânica. Ela vai surgir espontaneamente, ela vai diminuindo com o tempo, tá entendendo? E nessa diminuição de mediunidade,
você já está com certo grau de entendimento de caminhar sozinho, não precisa mais do efeito da dor, da arritmia, nada disso, você já é consciente que é um médico. Então, quando ele fala abrir mediunidade, seria, Marisa, te dominar. Ah, entendi. Mas isso realmente pode acontecer. A pessoa o espírito pode se aproximar e pode, de fato, digamos assim, abrir os olhos mediúnicos da pessoa. Isso... Pode ocorrer, mas depois ele não quer mais ir embora. Ele quer estar fazendo isso toda hora, né? A minha outra pergunta, doutora, é quando o espírito está em nosso campo magnético, começa a agir no nosso pensamento, como é que a pessoa pode diferenciar? Por exemplo, como eu poderia diferenciar se os pensamentos são meus ou estão sendo induzidos? Tendo um espírito no campo magnético. Só o tempo pode lhe dar experiência. Essa experiência ninguém pode passar para você, não. O tempo, o estudo vai lhe dar essa experiência. E você vai conhecer o que é seu, o que é do espírito. Na psicografia, fica mais visível o que é do médium e o que é do espírito. Na psicofonia, fica um pouco mais difícil, porque se você for para uma mesa mediúnica, pela primeira vez, ou durante 1 ano, 2 anos, vai haver uma mistura. Não é porque você quer, não é porque você esteja mistificando, né? Aquilo ali se chama treinamento mediúnico. Depois de 5 anos, você tem experiência de falar aquilo que o espírito quer passar, já não é mais você. Por isso que eu digo, é tempo e paciência. Não vão ter ansiedade de fazer tudo. A mediunidade é quem vai dirigir você, não é você que vai dirigir a mediunidade, não. Viu? Tá certo, doutora. Obrigada. A sequência da nossa irmã Maria de Lourdes. Suas 2 perguntas. Boa noite, doutora. Boa noite a todos novamente, né? Estão me ouvindo? Doutora Cristina, como o médium que não tem experiência, é bem parecido com o que Marisa perguntou, né? Como o médium que não tem experiência pode perceber o que é sensibilidade fluídica ou a presença de um espírito no seu campo? É mais fácil. A sensibilidade fluídica, ela não traz dores. Fluido não causa dor. O que causa dor é a presença da entidade que está doente. Então, se você está sentindo uma dor, essa transmissão aí é de sintoma, através do fluido do espírito. Mas a contaminação fluídica, ela causa o mal-estar ali, essa coisa aqui, mas é diferente da presença da entidade. Se você está com a dor de cabeça, porque aquele espírito tem um tumor, você vai sentir a dor. Mas se você tem uma contaminação fluídica, você vai sentir tontura. Então, uma coisa aí é diferente da outra, viu? Ah, entendi. A senhora fala na aula que não existe idade perispiritual, existe memória perispiritual. Sendo assim, como acontece essa renovação da memória perispiritual? Eu acho que com o transcorrer do tempo vocês destroem a memória de vocês em coisas inúteis que não têm nenhum valor para o espírito, em problemas que muitas vezes as pessoas arrumam para vocês resolver. E a preservação da memória, ela se dá pela calma que o ser humano tem que ter. E a perda de paciência são danos irreparáveis dessa memória. E a velhice vai chegando, a memória perispiritual debilitada, tá entendendo? E vai complicando com saúde, com doenças como Alzheimer, mal de Parkinson, AVC. Porque você não conservou essas memórias sadias por causa de problemas dos outros, nem seu é, viu? Entendi, doutora, obrigada. A nossa irmã Maria José. Suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. Doutora, quais os perigos que corremos, mesmo sem saber, quando damos comunicação fora do centro espírita ou dos hospitais? Eu acho que o perigo está na viciação que você vai dar a esses espíritos. Eu já vi casos de médios que
fizeram isso e depois, eram médios videntes que faziam isso em casa. E depois disseram que tinha uma fila de espíritos. E aí veio o problema, e agora, né? Eu criei uma situação dentro de casa dizendo que ali era um centro espírita. E esses espíritos, eles não têm compromisso nenhum de se tratar. Eles querem se limpar e ir embora. Aí eles começam a avisar os outros. Olha, ali naquela esquina tem uma pessoa que a gente foi lá, a gente descarregou tudo e foi embora. Os outros vão também. Num hospital e num centro equilibrado, quem vai fazer escala é o mentor espiritual. O mentor vai dizer, olha, esses aqui são selecionados, os outros não podem entrar não. Porque os outros não querem tratamento, querem influenciar os meios. Então, o grau de gravidade das comunicações em casa é muito grande. Entendi. Doutora, quando o médium precisa estar deitado numa cama para dar comunicação, é porque esse espírito que ele recebe é inferior? Mas me diga uma coisa, já pensaste se eu me deitasse nessa maca para cuidar de vocês? Eu já vi isso, estou perguntando à senhora de conhecimento de causa. Espíritos que são médicos, eles não vão fazer isso, né? Como alguns médicos que dizem assim, olha, o meu mentor vai embora, fique 2 aqui de lado porque eu vou me jogar para trás. Uma pessoa dessa, ele precisa tomar remédio controlado, porque algum problema tem. Isso não existe. Então, você deitar ali para receber um espírito, isso não existe. Então, isso quer dizer que aquela pessoa, na verdade, ela está mais doente do que o espírito quando ela faz isso. É falta de orientação de quem está ali. Aquele médico precisa ser mais bem preparado, porque ficar numa cama lá prostrado para receber uma entidade. O microfone está fechado. Consultando os pacientes, mas deitado na cama, o médium, né? Tem espírito preguiçoso, viu? Eu acho que era rei, vidas passadas, consultava no trono, porque deitado numa, eu vou dizer que predominância é essa sobre a matéria. Então significa que esse espírito não é bom. Obrigada. Na sequência, nossa irmã Joana, suas 2 perguntas. Doutora Cristina, a senhora poderia abranger um pouco mais, né, de como o espírito usa o campo magnético do médium, no caso a senhora, né, até citou aí na aula como é que a senhora se aproxima do seu Vandi, como é que funciona? Primeiramente, se estiver estressado, é melhor nem fazer estudo, ficar em casa, que é impossível. Não tem nem como. Então, para a gente ver o esforço de você se manter todo dia naquela linha vibratória, isso é esforço. Porque qualquer perturbação, que eu digo preocupação, perturbação não quero dizer que seja pela questão moral, não, né? Mas qualquer perturbação que alguém venha trazer e você se envolver, já é impossível me comunicar, não tem como não. A memória, ela fica totalmente descoordenada do médium. Não há como eu fazer nenhum estudo. Então, por isso que às vezes o médium tem que ir ao sacrifício, ver, ouvir e calar. E saber como conduzir aquilo ali para proteger os trabalhos e proteger também, pessoal, todo um projeto. Então, por isso que não é fácil as comunicações, principalmente de instruções, elas não são fáceis. Porque se você está ali centrada, para mim é muito fácil. Tu sai do corpo, que é sonâmbulo, e deixa o resto comigo. Mas se você estiver desorientado, o seu problema prende o seu espírito no corpo. E agora? Como é que pode? Como é que eu vou atuar? Então vai ficar um duplo pensamento, né? E esse duplo pensamento vai haver muita falha de instrução. Então por isso que os médios que façam instrução têm que ser centrados, viu?
Como diz aqui no Nordeste, pode chover até canivete, tu tá ali, ó, fica na tua, tá certo? Certo. E o que pode acontecer espiritualmente com o médium, né, que não aceita e nem trabalha sua mediunidade? Esses médios são vítimas deles mesmos. As contaminações fluídicas internas, que vai ser por longo prazo, ele vai sentir dor, mas não vai ter entidade. Não são as entidades que atrapalham esse médium. É o próprio pensamento dele, tá entendendo? Então, é o estresse dele. Então, não é a mediunidade que está castigando ele, é ele que está se castigando. Vamos dizer que esse médium não queira a mediunidade nenhuma, claro, e ele seja uma pessoa centrada, né? Ele não vai ter problema nenhum. Ele não vai ter, mas os médicos que não querem, eles mesmos se envenenam. E depois quer jogar a culpa nos espíritos. Certo, obrigada. A nossa irmã Marcela, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Minha pergunta é, durante o passe, o que pode causar ruptura ou enfraquecimento do campo de concentração magnética já formada? E como evitar isso? Os médios alcoólatras e fumantes não devem estar no passe. O campo magnético dele envolve do paciente que é doente. Esses 2 fluidos são compatíveis, são doentios. E o que acontece, se aquele paciente tiver com o irmão viciado ali, quem leva o choque é o passista. Mas no Brasil, o que é que os espíritas estão dizendo aí? Beba no domingo, que a bebida sai na segunda-feira pela urina. Pelo amor de Deus. Onde já se viu o fluido sair por urina? Não sai. Fica retido ali. Então, se aquele médico está no trabalho de passe, concentrado, né, no que está fazendo, ele está protegido. Certo, entendi. Minha segunda pergunta é, existe uma técnica mental ou espiritual que facilita a conexão com os espíritos superiores durante a formação do campo? Existe. Não se aperreia, viu, Marcela? Se aperrear, essa conexão é cortada. Porque a tua preocupação vai ser maior com as coisas terrestres do que com as coisas celestes. Aí quando eu vejo algumas comunicações de médios e internet dizendo que é Dr. Bezerra de Menezes, não é Dr. Bezerra. A gente sabe que não é porque a gente conhece justamente pela prática das comunicações, que as nossas comunicações, elas são um segmento de palavras sem a gente estar pensando aqui no que vai falar. Não é assim. Tudo flui normalmente. Então a gente já sabe que aqueles médios, eles estão mistificando, eles estão se enganando. Então se um dia você trabalhar com um médico espiritual, você vai ter que ser uma pessoa muito bem centrada na vida para facilitar o trabalho desse médico. Certo, muito obrigada. O nosso irmão Barbosa, suas 2 perguntas, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta. Há médios com capacidade ou habilidade de sentir cheiros estranhos nos ambientes de trabalho? Sim, são os médios olfativos, né? A mediunidade olfativa que eu já vi também em alguns médios, eles sentem o cheiro do perfume quando é o anjo de guarda que está perto. Como sempre o cheiro de decomposição quando são espíritos que estão ligados ao túmulo, entendeu? Então essa faculdade, ela existe nesses médios. Certo, obrigado. A segunda pergunta, o campo magnético dos hospitais espirituais protege também os lares da vizinhança? A 10 km de distância tem proteção. Então isso significa que algumas entidades de ordem inferior, eles estão vendo essa vibração e não entra naquele campo magnético, porque aquilo ali faz parte de território de espírito evoluído. Eles não podem invadir. Entendeu? Se não podem invadir, o que é que acontece? Eles se mantêm à distância. Se aquela família tem vício, ela forma uma brecha nesse campo, onde eles penetram para entrar naquela casa. Mas eles não penetram para invadir um hospital. Satisfeito, doutora. Obrigado.
Sim. A nossa irmã Edilane, suas duas perguntas. Doutora, minha pergunta primeira é o seguinte: quando um adolescente, ao assistir na TV cenas que retratam o sofrimento do desencarnado, ao ver que morreu, e ele sente muitos arrepios, é a hipersensibilidade mediúnica se manifestando no adolescente? Eu acho que é uma manobra perigosa. Ele não está na condição de ouvir essas notícias tristes. Esses espíritos partiram com morte traumática, assassinados, tudo. E ele entra na sintonia. Se ele entra na sintonia, ele pode incorporar uma entidade dessa e se complicar. Então, os médicos que têm essa sensibilidade, evitem, porque vocês não têm experiência em lidar com isso. Evitem, porque se isso não for evitável, o que pode ocorrer aí é uma incorporação forçada, né? E se isso acontece, esse espírito não vai querer ir embora. Aí você vai ter que levar para o hospital para fazer o tratamento. Um médico vai ter que receber esse espírito para que ele deixe aquela pessoa ali em paz, que aquela pessoa não tem experiência para fazer isso. Ok, doutora, obrigada. E a segunda pergunta, doutora, é o seguinte: às vezes, quando saímos de viagem, a passeio, né? Muitas vezes, ao se aproximar de algumas cidades, sentimos tontura, enjoo. É por conta do campo magnético da cidade que é mais pesada? É como Sodoma e Gomorra. Tu já pensaste em entrar ali e não sair a viva nunca. Então, aquele campo magnético era tão inferior, né, que a justiça divina resolveu dar uma lição histórica para o mundo inteiro até hoje, né? Sodoma e Gomorra. Dizendo assim, ó, se você se comparar isso que está aqui, pode ter certeza que vai haver intervenção espiritual. Foi Sodoma e Gomorra. Então, tem cidades aqui do Agreste que a condição fluídica é boa, mas tem umas que não é fácil não, viu? Os médicos passam mal, tem enjoo, tontura, vontade de vomitar, um monte de coisa. Ok, doutora, obrigada. Na sequência, a nossa irmã Ana Beatriz. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Como saber o grau da minha mediunidade e como ela pode ser aflorada? Olha, grau de mediunidade, a gente só pode tirar a prova disso tudo quando essa mediunidade vai surgindo e sendo educada numa mesa mediúnica, certo? Mas o que é que acontece? Na tua idade eu vou avaliar várias coisas, né? Se é necessário agora ou se não é necessário. Existem condições que eu vejo que tem necessidade. Existem outras que eu vejo que não tem. Por quê? Você pode poupar se você também está trabalhando, né? Você pode estar num determinado setor, mas você está sob proteção aqui dentro. Quando eu vejo que aquele médico tem muita mediunidade, mas não tem experiência, é melhor dar um tempo para a gente poder preparar esse médium melhor para depois colocar ele na mesa. Mas a gente não coloca sem essa avaliação não, viu? Certo, obrigada. Em relação, como a senhora tinha falado na aula, como funciona a ectoplasia laríngea, que faz com que mude o timbre da voz? Olha, na época de Jesus, que é confundido até hoje, né? Falar em línguas estranhas. Isso era mediunidade de inspiração na época de Jesus. Quando se falava em língua estranha, não quer dizer outro idioma, quer dizer outros conhecimentos. Por exemplo, os apóstolos, a maioria deles, não sabiam ler nem escrever. Mas quando eles falavam, as pessoas se admiravam porque conheciam eles e sabiam que aquele conhecimento não era um deles. Por isso que tratava isso de línguas estranhas. Mas o termo correto seria conhecimento estranho. Aí botaram na Bíblia língua estranha. Aí os evangélicos viajam nisso tudo, onde fala que ninguém entende. Como é que um espírito superior vai falar para tu não entender? Como é que o Divino Espírito Santo vai dar uma mensagem que ninguém entende? Ele vai estar consolando quem? Ninguém. Então, o conhecimento estranho era aquele conhecimento que a pessoa nunca estudou, como Jesus,
e conversava com os doutores da lei. Era conhecimento estranho, colocaram na Bíblia. Meu Deus do céu, que falha de escritura, né? Línguas estranhas, tá errado. Certo, doutora, obrigada. A nossa irmã Edilma do Crato, suas 2 perguntas. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. A primeira pergunta é como desenvolver a mediunidade no centro espírita como prática, uma vez que hoje, ao entrar nas reuniões, é necessário, por exemplo, no centro espírita, fazer o EST, que são os 3 anos. E esse tempo, eu percebi que assim, tem algum tempo que é importante para não ter o mediatismo. Mas como isso é feito nos hospitais espíritas? Olha, primeiro eu não vou fazer um estudo e dizer que todo mundo ali é médio e vai ser colocado numa mesa mediúnica. Isso já é uma falha muito grande. Porque tem alguns que podem ter uma habilidade na cozinha, na informática e não queiram mediunidade. Então, veja, de 400 trabalhadores que eu tenho aqui dentro, eu só tenho 30 numa mediúnica, dividido o grupo por quinzena. Cada quinzena vem 15. Se eu tenho 400, eu vou ter 100 na mediúnica. Para quê? Então, eu vou pegar aqueles que eu vejo, os 30, que eu vejo que tem maior necessidade para ir para a mediúnica. O restante, pessoal, tem gente muito boa aqui na cozinha, mas na mediunidade não. Mas faz coisa extraordinária na cozinha. Não é um trabalho. Então, esse trabalho não está evoluindo a pessoa que está aqui dentro. Já tem outros que fazem um trabalho excelente na informática, mas tem medo de ir para a mesa mediúnica. Aí como é que eu vou fazer um estudo e falar, olha, depois de 3 anos, vocês que estão estudando aqui, é que vai para uma mesa mediúnica. Mas aí tem que ter um suporte. Porque durante 3 anos, tu vai pegar influência, tá entendendo? Tu vai ter dor de cabeça, tu vai ter mal-estar. E cadê o suporte? Quem é que vai evocar essa entidade? Então, são muitos erros aí fora que querem consertar com determinados estudos sem ver as consequências dos médios. Eu não sou contra o estudo. Agora, a partir do momento que tem aquele médio ali que está sendo influenciado, como é que ele vai estudar sendo influenciado? Então, geralmente, esses estudos que vocês participam, começa com 50, termina com 5, não é verdade? O pessoal desiste. A desistência desse curso está associada, sabe o quê? Eu estou aqui estudando, mas estou com dor de cabeça, mal-estar, e quem vai resolver? Ah, ninguém vai resolver não, porque isso aí é falta de disciplina. Vai tu para o lugar de um médium? Vai ver o que é que um médium sofre? Eu não faço isso aqui com nenhum. Seja da cozinha, da lanchonete, passou mal, eu tenho a obrigação de cuidar deles. E tenho a obrigação deles terem uma vida normal, com seu esposo, com seus filhos, sem nenhum empecilho obsessivo. Não é o que acontece no centro espírita. Se tu chegar na segunda-feira doente no centro espírita e a reunião for na sexta, vão dizer, sabe o quê? Isso é indisciplina. Tu tem que esperar agora sexta-feira. E vai para o teu lugar como mãe, como esposa, como trabalhadora, passar uma semana com a influência. Então são essas coisas que a gente não concorda. Certo. Outra pergunta, doutora, em relação àquelas pessoas, que é chamada pessoas com olho grande ou gordo, que às vezes olha para um animal, olha para uma planta, até mata, ou então adoece até as crianças. Isso é eletromagnetismo negativo? Como prevenir essas energias dessas pessoas? Essas pessoas são portadoras de uma força magnética que poderiam usar para o bem, mas não usam. Elas modificam a propriedade para o eletronegativo, onde elas têm o olho grande naquilo que a pessoa tem, ela tem inveja naquilo que a pessoa tem, mas ela não tem coragem de quebrar o teu jarro. Entendeu? Porque ela gostou do jarro. Mas ela tem coragem de dizer assim, se não é meu, não é teu. Bem, estourou. De qualquer forma, ela praticou uma ação que vai ter que responder. Entendeu? Então, essas pessoas, elas são portadoras de algo que poderia ajudar as pessoas. Mas, infelizmente, elas não ajudam. Elas se destroem e destroem o outro, né? Obrigada. Doutora, a nossa irmã Ana Beatriz, quando ela enviou a pergunta,
ela falava de um tema bem específico, né, que a senhora denomina como garganta ectoplasmática. Por exemplo, a senhora se comunicando através do seu Vandi, tem um tom feminino. Aí se a senhora puder falar um pouco disso, eu acho que abrange melhor a pergunta, né, Ana Beatriz? Não, veja só, porque a propriedade perispiritual, ela é minha, não é do médium. Sendo a propriedade perispiritual minha, o que é que eu digo a ele? Olha, depois que eu for embora, não dê um passo ali, que a sua coordenação motora não é a minha. Eu ando diferente do senhor. Se o senhor der um passo ali, o senhor cai. Você tem que esperar no mínimo ali 30 segundos em pé, para quando voltar, o seu perispírito encaixar seu espíritozinho lá, para a sua coordenação predominar. Na garganta ectoplasmática, por que ela acontece? Porque o perispírito periférico do sonâmbulo se desloca, junto com o espírito dele, e o meu acopla sobre o dele que está aqui. Então, o conhecimento, o gesto, tudo isso é uma ação direta minha sobre a memória do sonâmbulo. Quando você vai embora, o que é que acontece, né? Se eu fiz a palestra, essa palestra é apagada, não fica nada. Porque o conhecimento não foi adquirido através de literatura, foi trazida do mundo espiritual. Então, se por acaso for uma médium sonâmbula e receber um mentor, a voz dela pode modificar para o masculino se ela for sonâmbula. Pode mudar. Por quê? O perispírito periférico dela saiu, o do mentor chegou, acoplou no corpo dela, que está ali, e agora toda a estrutura vocal, coordenação motora, olhar, gesto, é de um homem, não é de uma mulher. Entendeu? Porque eu já vi casos de sonâmbula paciente incorporando uma entidade masculina e a mulher sumiu. O que a gente via era o homem falando ali, a fisionomia mudou também para o masculino, então só a mediunidade dá essas características, entendeu? Obrigado, doutor. O feedback de dona Ana Beatriz. Ficou claro, dona Ana? Ficou sim, obrigada. Vamos seguindo. Então, a nossa irmã Olivaneide. Uma observação aí, para a gente deixar isso para o público. Em nenhum momento, os espíritos que têm evolução, ele vai desviar sexualmente o médium, não, viu? Entendeu? Em nenhum momento isso vai acontecer. Por quê? A gente vai buscar nesses médios equilíbrio moral, sexual, buscar tudo. Agora, se for as entidades assim, de ordens não esclarecida, e esse médium for um sonâmbulo, e dá espaço a esses espíritos, ele vai desviar. Eles irão desviar esse médium. Está entendendo? Então, não é o nosso caso, porque a gente predomina sobre a matéria. Mas se a matéria predomina sobre esses espíritos, eles podem deixar arquivos sexuais, um monte de coisas ali desajustadas. Então, por isso que as comunicações de sonâmbulo, no sentido de receber entidade feminina e masculina dentro dos hospitais espirituais, eles não trabalham com aquelas entidades de ordem inferior. Eles tratam e vão embora. É diferente de você passar 1 ano, 3 anos, trabalhando com aquela entidade que não tem evolução e ela deixando reflexo feminino no homem e reflexo feminino na mulher. Então, isso lá na frente vai complicar. Mas não é o caso dos médicos espirituais. Nossa irmã Olivaneide, na sequência, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, um médium que ele não quer assumir a sua responsabilidade de trabalho, existe a possibilidade dele ter alguma doença, dele adoecer pelo fato de não cumprir o que ele se propôs? Olha, Ivanete, a doença que eu vejo nesses médios é a fluídica. São doenças fluídicas. Não são castigo de Deus, porque ele não quer a mediunidade. Mas o que é um médium? Ele é uma esponja. Se essa esponja está aqui tomando passe, né? Essa esponja está limpa. Se essa esponja está fazendo bem, essa esponja está limpa. Mas de repente essa esponja vira a cabeça e diz assim, eu não quero saber nada disso. Então essa esponja vai para um bar, fluido alcoólico. Essa esponja vai para um carnaval, né? Um bombardeio de eletromagnetismo negativo. Ele está ficando doente pelo meio que ele frequenta. Não é pela questão de punição.
porque ele tem o livre-arbítrio, não foi ele que escolheu, mas os médios que trabalham eles são portadores de saúde, não é de doença. Entendi. E esse médio, ele não trabalhando, ele tem a condição de evoluir na encarnação? Se for uma mediunidade missionária, ele vai sofrer. Ele renunciou ao mandato. Ele vai sofrer pelas perturbações de muitas entidades que sabem o que ele poderia fazer e ele não fez. Agora vem os ataques, é diferente. Porque se trata de mediunidade missionária, né? Vocês não lembram de Paulo de Tarso? Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha aí. Quando chegou a hora dele, chegou a hora dele. E não teve desculpa não, entendeu? Ele matou até enquanto Deus disse, deixa, mas vai chegar a hora dele. E quando chegou a hora do compromisso dele, o que foi que aconteceu? Jesus perguntou, por que me persegue? E agora, vamos acertar as contas? E ele passou a renunciar a tudo para seguir o cristianismo. Então, por isso que as mediunidades missionárias, elas não são confiadas a todos os médios. A Justiça Divina não vai confiar isso. Vai ver primeiramente o estudo que esses médios tiveram, a evolução que eles tiveram, para lhe dar um mandato missionário. Então, eu acredito que no mês de 1 milhão talvez não apareça, viu? Não apareça não, porque o que vai aparecer aí é a mediunidade de expiações e provas, missionárias muito pouca na Terra. Não. Doutora, deixa eu me perguntar outra coisa. No centro espírita, esse atendimento fraterno que ocorre, ele deu origem como? O atendimento fraterno? Porque o médium, o trabalhador chega no centro espírita e eu acredito que não é feita uma avaliação como é nos hospitais. E coloca esse para fazer esse trabalho. Isso aconteceu da seguinte forma, né? As pessoas acharam que pode substituir os espíritos. Como substituir os espíritos? Você pode fazer uma triagem, conversar com o médico espiritual e contar o seu problema àquele médico. Mas você imagina pessoas problemáticas contando problema a pessoas problemáticas. Isso vai resolver. Eu já encontro dificuldade em cidades pequenas que tem médios receitistas lá, que as pessoas ficam com medo de contar as coisas. Você imagine sentar uma pessoa numa cidade pequena para a pessoa revelar um segredo a um médium que está ali, que nem incorporado está. Eu mesmo vou dizer a você, eu não confiaria nisso. Então, o atendimento fraterno foi uma forma de tirar os médios de cura, os médios receitistas de circulação, publicar até livro sobre atendimento fraterno. Então, o acolhimento fraterno é diferente. A pessoa chega aqui, bom dia, como é que você vai? Vem fazer uma consulta, pronto, vamos se dirigir ali. Isso é um acolhimento, todo mundo está vendo. Mas você trancar alguém dentro de uma sala para um médico tomar o papel de uma psicóloga, está errado. Isso não está correto. Aquele médico não é psicólogo, ele é um médico. Então, ele vai ouvir coisas ali que muitas vezes pode perturbá-lo e pode levá-lo muitas vezes a uma queda. Aquela pessoa que vai entrar ali, às vezes são pessoas assediadas por entidades sexuais. E essas entidades que viviam na prostituição, como é que fica isso? Dentro de uma sala sozinho com o médico? Então, isso a gente não aprova, porque isso é papel dos médicos espirituais, não é dos médios. Entendi, doutora. Obrigada. A nossa irmã Michele, suas perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. A minha primeira pergunta é similar de Marisa. Eu vou refazer ela, mas se a senhora quiser, não precisa nem responder. Aí a gente já segue para a próxima. Como os médios distinguem as suas próprias intuições das mensagens dos espíritos? Aí a segunda pergunta... Deixa eu responder essa de uma maneira diferente que eu respondi a outra. Tem um livro dos Espíritos que diz, um sábio diz assim, conhece a ti mesmo, não é verdade? Se você conhece você mesmo e você está numa mesa e os seus pensamentos ali não é seu, vai ser ótimo para você. Mas se existe uma perturbação de você não conhecer quem é você mesmo, vai ser uma mistura, né? Certo. Faz sentido. Obrigada. A segunda pergunta é:
zumbido no ouvido, longo, agudo e arrepios quando se fala sobre a doutrina com pessoas que não são da doutrina. Não são arrepios desses que arrepiam a pele, é um arrepio profundo. Poderia ser um tipo de contaminação ou seria um desenvolvimento de uma possível mediunidade? Olha, zumbido no ouvido é cera mesmo, viu? Vai ter que procurar um otorrino para ver, porque isso é uma condição genética em algumas famílias que tem esse zumbido. Quando a gente fala em sensibilidade mediúnica, você pode sentir arrepios e ser uma ação fluídica de um encarnado para encarnado. Pode ser uma ação fluídica de um espírito que está ali. Mas quando eu escuto as pessoas falarem, olha, doutora, tem uma entidade que está aqui dentro do meu ouvido. Eu, pelo amor de Deus, como foi que ele entrou? Então, veja, sabe por quê? É costume de ver internet. E quando você vê a internet ali, é muito complicado, porque quem está ali não tem experiência científica na área da mediunidade. E não tem experiência científica nenhuma também na área médica material. Então, quando chegam aqui para fazer cirurgia de zumbido no ouvido, eu digo, olha, isso não vai dar certo não, viu? Isso é genético. Eu vou fazer, vou logo dizendo, porque eles vêm com a esperança de ficar bom, eu vou logo dizendo, dá certo não. Isso é uma condição da sua família. Então, o que é a clareaudiência? É diferente do zumbido, viu? Para você entender. A clareaudiência, você sente assim, ó. Quando você está ali, um barulho faz pum. Tu não escuta mais nada do mundo físico. Tu já escuta maca se arrastando ali, um médico espiritual falando ali. Então, é um tipo de mediunidade que tampa seu sentido para o mundo físico e abre para o mundo espiritual. Aí eu concordo. Mas o zumbido que tu tá vendo um metrô passar, um avião passar, isso aí não é mediunidade, não. Ok, obrigada, doutora. Obrigado também. A nossa irmã Elcimara, suas 2 perguntas, por favor. Tá ouvindo, gente? Tá? Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Eu tô no celular e tá tudo muito pequenininho, não tô conseguindo ver todo mundo direito. Doutora, a época que eu frequentava um centro espírita, nós tínhamos o hábito, eu e a minha família, de fazermos o evangelho no lar. Colocar água para fluidificar. Após entrar no hospital, assistindo às aulas da senhora, a gente compreendeu a questão da água fluidificada, né, que a gente não coloca. E todas as vezes, nesses momentos, ou eu ou alguém da minha família ali naquele momento, tínhamos sensações estranhas, por assim dizer, porque estava todo mundo bem antes. Era uma sensação de pressão baixa, de que até mesmo uma sensação de desmaio. Essas sensações, esses momentos, poderia ser algum espírito de fato no campo de algum de nós? Eu acredito que sim, porque fizeram dos evangelhos no lares reunião mediúnica, sessão mediúnica. Como é que você coloca nome de pessoa que morreu para citar dentro de casa? É uma missa de 7º dia. Esses espíritos, claro que eles se apresentavam e a gente sempre falou que isso estava errado. As federações nunca aceitaram isso, porque nunca admitiram que estava errado. Mas vamos lá para o Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. O que é que diz lá o Livro dos Médiuns? A pergunta que Kardec faz: os espíritos poderiam preparar uma substância e se o homem viesse tomar, poderia se envenenar? Qual é a resposta? Se Deus permitir, sim. Então, isso quer dizer que abre um precedente de uma possibilidade de uma contaminação fluídica. Ele não negou isso. Aí como é que eu vou fazer o evangelho no lar, que ali não é um centro espírita, não tem um laboratório para preparar essa água, eu vou colocar uma jarra de água ali, depois vem a lista no caderno. Quem morreu na cidade, meu familiar que morreu, quem suicidou, é uma mesa mediúnica, já não é evangelho no lar.
Então, por isso que essas entidades tentavam incorporar. Se eles incorporam, eles não têm compromisso nenhum de ir embora. Porque, para isso, existem as equipes externas em todo o Brasil, em todo o mundo, para recolher eles. Mas eles não querem. Então, os espíritas nos atrapalham muito no recolhimento. Porque quando a gente vai recolher determinadas entidades, o que é que ele diz? Eu não vou não, porque eu vou para aquele evangelho ali e pronto. Então fica difícil você tirar essas criaturas da Terra quando os trabalhos ainda estão desorganizados, né? Então, mas a gente sem esse conhecimento, né, que eu vim adquirir após a entrada no hospital, a gente acaba fazendo na inocência, porque a gente não tem noção do que está fazendo, é meio que só vai, só segue. E a coisa, né? O que aconteceu com vocês é que vocês pegaram espíritas famosos como base, não pegaram Kardec como alicerce. Então, geralmente atrás dos livros da codificação, ele vem um roteirozinho de como você fazer, né? Isso, sabe por quê? Eu acho isso uma disputa muito grande, porque o pessoal do catolicismo, eles vão na sua casa, não vão fazer oração, tudo, tá entendendo? Eles são católicos, tá entendendo? É compreensível. A Legião de Maria, o pessoal faz isso também, né? Vai nos lares fazer a missa lá dentro, tudo. Mas eles são católicos. O problema é que vocês são espíritas. Quando criaram isso, foi para concorrer com o catolicismo. Então, mas até hoje é prática, né? É prática. Eu aconselho o evangelho, mas dentro da normalidade. Fora dela, eu não aconselho. Infelizmente, né, cada um faz a sua prece agora. A gente já não se reúne como antes, de estar todo mundo junto para ler. E por conta disso também, depois das explicações do hospital, né, a gente adquiriu essa consciência, né, como a senhora disse, de não fazer daquele momento uma reunião dentro de casa, por exemplo. E graças a Deus as coisas foram se acalmando, por assim dizer. A minha segunda pergunta é sobre eletromagnetismo mesmo. Por exemplo, eu chego perto de algumas pessoas, eu não sei se é comigo ou se é com a outra pessoa, da gente dá choque. Já chegou ao ponto de outras pessoas ouvirem, estrala mesmo, quando junta. E aí, seria também espírito no campo, meu ou da outra pessoa? Não, isso a gente chama choque de campo magnético. Nem o teu campo magnético entrou em contato com outro paciente. Então, essas correntes elétricas, claro que é como um positivo com negativo, né? Você vai sentir o choque tá ali. Mas isso aí é de encarnado para encarnado, viu? Uhum. Certo. Não tem nada a ver com a questão do eletromagnetismo, não, né? Obrigada. Obrigado também. Doutora, essas foram as nossas últimas perguntas, dentro das que foram enviadas naquela orientação que a senhora tem de 2 perguntas. Aí tem mais 5 perguntas, se a senhora autorizar, a gente ainda tem 9 minutos. Vamos lá, a minha conta aqui deu 23. Nossa irmã Edilane, a sua terceira pergunta, por favor. Então, doutora, a senhora já até falou um pouquinho na aula sobre isso. Normalmente, a gente sempre aconselha amigos, familiares, a não fazer parte, frequentar certos ambientes, né, que tem a bebida, cigarro. E as pessoas fazem isso dizendo assim, isso é um exagero, para que isso? Não precisa, não vou beber, só vou conversar. E no outro dia, a pessoa relata que não bebeu, mas está com uma tremenda ressaca, né? Então, doutora, isso é realmente por conta do campo magnético da pessoa que teve essas contaminações fluídicas nesses ambientes? Olha, eu vou dizer, o errado, ele nunca quer fazer o certo, mas depois arca com as consequências. Eu não considero isso exagero, né? Porque quando eu vejo uma pessoa que nunca fumou, nunca bebeu, ela tem 99 anos, então essa pessoa estava certa.
Os que eu vejo com 15, com cirrose hepática, essas daí foi o teimoso, que não quis ouvir ninguém. Eu acho que é como Jesus disse, né? Não atireis pérola aos porcos. Então, você tem aquilo valioso, você vai jogar para aquela pessoa. Ela vai chamar você de fanática de tudo. E existe coisa que às vezes a pessoa vai ter que passar para acreditar. Porque a sua instrução não vai livrar aquele espírito das consequências. Ok, doutora, obrigada. Nossa irmã Maria José, sua pergunta de número 3. A minha pergunta até em parte já foi respondida, doutora. A mediunidade não desenvolvida, né, que o pessoal fala, pode trazer sérios problemas de saúde para esse médium, mesmo se ele não tem conhecimento da situação. Olha, quando não se tem conhecimento, a gravidade é menos, né? Então, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Então, se você tem conhecimento... Eu já vi médios que viam os espíritos, conversavam com os espíritos e não aceitavam o que estava acontecendo. Então, isso é uma questão de maturidade. Eu já vi uns que não viam nada e acreditavam que seguir realmente o caminho da mediunidade. Então, esse aí tinha maturidade, o outro tinha mediunidade. Então, não adianta você ter mediunidade e não ter maturidade para assumir. Tá bom. Obrigada. A nossa irmã Dilma, sua pergunta de número 3, por favor. É sobre a labirintite, que a pergunta era se esse é um sintoma a partir de fluidos, eletromagnetismo negativo ou é a presença espiritual? O caso da labirintite mediúnica é a reversão da corrente fluídica para o sentido anti-horário. Aí essas entidades é meio complicado, viu? Então, no caso da labirintite aí, não seria a questão do café, de chocolate, onde fala alguns neurocorrelações, mas a gente teria que avaliar essa questão. Porque esse campo magnético, ele circula no sentido horário. A reversão dele vai ocasionar um tumulto enorme no sistema nervoso central, levando justamente à labirintite. Então, isso pode ser provocado por entidades, viu? Nossa irmã Marisa, na sequência, a sua outra pergunta. Na realidade, doutora, a minha não é nem exatamente uma pergunta. Eu queria que a senhora fizesse um comentário para muitos centros espíritas que vêm, principalmente aqui na região, quando sabe que a gente está se afastando para fazer parte dos hospitais, que vem fazendo críticas, dizendo que os hospitais não são espíritas porque não fazem parte da federação. E aí algumas pessoas ficam, mas e aí, como é esse trabalho? Realmente não pertence aos espíritos, mas não é espírita. E eu falo, gente, a codificação, a doutora Cristina só manda estudar a codificação, o que pode ser mais espírita, né? O que é que a senhora tem a comentar para essas pessoas que têm dúvida a respeito dos trabalhos dos hospitais? E diga para elas o seguinte, né? Os que pertencem à federação estão fechando. Os que pertencem aos hospitais, tem 800 pessoas na palestra. A resposta é melhor do que essa. Quando dizem que os hospitais não são espíritas, me diga uma coisa. Qual é a coisa que eu falo fora da codificação aqui? Eles são espíritas e tocam bombo dentro do centro. E agora? Como é que fica isso? Eles são espíritas e mandam acender vela. E agora? Se eles estão dentro da federação e acendendo vela, não fui eu que mandei acender vela. Em nenhum momento eu mando o pessoal dos hospitais fazer isso. Então, eles têm um movimento que eles se acham seguros porque estão dentro da federação, mas a federação não está dentro de Kardec. Como é que fica isso? É por isso que eles têm lá 1,8, né? É por isso, porque acreditaram nisso, tá entendendo? Passaram a acreditar dessa forma, e dessa forma está se destruindo o espiritismo. Então, eu tenho um movimento composto de pessoas simples, intelectualizadas, mas também simples. A federação tem um movimento elitizado. Me diga qual é o centro espírita que tem no Crato simples, que tem apenas 20 pessoas que os palestrantes querem fazer palestra. Nenhum. Ele diz logo assim, tem quanto lá? 20. Vou não. Eu só vou se tiver um público de 100. Eu não ando procurando público, eu ando procurando necessitado.
mas isso é uma espécie de machucar os hospitais sem antes pesquisar o que acontece dentro dos hospitais. Alguns me questionaram sobre uma questão. Olha, esses eletrodos aí, isso não existe na codificação. Aí vem Kardec e fala sobre eletricidade do mundo espiritual. Não existe? Olha só. E aí Allan Kardec demais na Gênese, que eu me lembrei agora, pode procurar isso, que ele diz que o corpo é feito uma pilha que compõe energia. Eles não leram isso nunca na Gênese? Está lá escrito. E quando essa pilha descarrega, cessa-se a vida. Ele citou isso lá. Então, a composição nossa, de vocês, é de eletromagnetismo, ectoplasma. Quando cessa tudo isso, cessa a vida. Aí o que acontece? O espiritismo religioso implantado no Brasil, misturado com o catolicismo, nunca vai entender os hospitais, porque não entenderam de ciência. Está respondido. Muito obrigada, doutora. Mas pode mostrar esses trechos aí, que eles vão ficar felizes para sempre. Doutora, a nossa última pergunta é com a nossa irmã Elcimara. Depois da pergunta, a senhora pode fazer as considerações e a prece, por gentileza. Elcimara, cadê ela? Eu, doutora. Desculpa, eu estava procurando o áudio aqui no celular. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a paralisia do sono. Essa paralisia do sono, ela tem alguma coisa a ver com o campo magnético ou ela é físico, como a senhora falou da questão do choque? Não, a paralisia do sono acontece com os médios sonambúlicos. Então, o que acontece com esses médios sonâmbulos, principalmente o sonambulismo e as obsessões espirituais, pode ocorrer. Quando esses médios voltam, eles não conseguem entrar no corpo, porque o campo magnético deles ali foi contaminado por essas entidades. Uma força de repulsão expulsa eles. Eles veem o corpo, se amedrontam, que piorou as coisas aí. Se ele fizer uma prece ali, o anjo de guarda vem, eles voltam. Então, a paralisia do sono, ela tem ligação com a mediunidade sonambúlica. Entendi, obrigada. Como fazer com que essa pessoa ela consiga compreender isso, né? Que ela está passando por esse processo? No caso, essa pessoa teria que usar eletrodo de mão 10 minutos antes de dormir, para diminuir a quantidade de eletronegativo, tá entendendo? Fazer o tratamento espiritual e volta à normalidade. Tá certo, obrigada. Pronto, o que eu quero dizer para todos vocês, que as portas dos hospitais nunca esteve fechada para nenhuma federação. Esteve sempre aberta. Mas o medo de conhecer a verdade é tão grande para não afirmar que a verdade existe, que nenhum aqui se propôs a vir aqui pesquisar nada. Eu estou aqui à disposição para responder a qualquer um do movimento espírita as perguntas que eles desejarem. Eu nunca fugi disso. A prova é que o CME não é aberto? O CME é aberto. Mas vê só, quando termina o CME, vão ver lá que tem 2.000 pessoas que ouviram, mas não tem um comentário contra. Sabe por quê? Tudo baseado na revista espírita e na codificação. Se de repente eu fizesse ali o CME e houvesse ali 50 comentários, 100 comentários contra, então eu teria que avaliar qual era o problema em mim, não era nos comentários. Mas quando eu vejo 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que ouviram e não disseram nada, inclusive eles entram ali. Eles entram ali para dizer assim, eu vou pegar a doutora Cristina agora. A verdade é essa. Então, quando a gente trabalha para Deus, o resultado vem, tá entendendo? Esse resultado vem. Você tem um movimento que fala em humildade, mas não tem humildade. Fala em consertar, mas anda tudo errado. Fala em juventude, mas o jovem não tem oportunidade nenhuma. Então, eu queria entender que movimento é esse. Que movimento é esse que, durante 70 anos, os grandes palestrantes nunca apresentou um médio jovem numa palestra.
para dizer assim, eu estou dando força à juventude. Então, esse não é o movimento de Kardec. O movimento de Kardec é outro completamente diferente. Quem despertou os espíritas para estudar a revista espírita foram os hospitais. As federações deixaram de publicar as revistas espíritas porque não queriam que as pessoas tivessem acesso. Os hospitais começaram a publicar aqui, começou a vender muito. Eles souberam, começaram a publicar também. Então a gente disse, suspenda a nossa produção e vamos comprar deles, porque a deles o custo é mais barato. Então foi isso que durante 30 anos os hospitais fizeram, né? Se chegar um médico aqui e falar, doutor, o que é um câncer eletromagnético? Um oncologista, eu vou explicar para ele o que é um câncer kármico. Então, eu vou explicar para ele o que é um câncer kármico. Se você perguntar aos espíritas o que é um câncer, ele vai dar a distinção de tal forma. É expiação e prova. Você abusou e pronto. E não é assim. Existem vários tipos de câncer que a gente tem que classificar. Então, portanto, nós estamos no rumo certo, graças a Deus. Obrigado a todos vocês. Pai de infinita bondade, Senhor, só temos a Te agradecer por tudo que nós recebemos, porque sabemos, Divino Mestre, que veio através de Tu, Teus mensageiros espirituais. Em Teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.